E até me emociono de falar, a Voni adoeceu no início. Não foi fácil, Silas. Muitos cantores não sabem disso, mas eu vou te revelar aqui. Muitas, a MK mesmo, né? A Som Livre, que o representante lá, o Maurício, Sim. não sei se você conheceu, me ligava O Maurício é um amigo nosso. para perguntar do cantor. E esse cantor, Jairinho, o que você acha? Isso, eu até me emociono, acho Isso é coisa lindo linda. ver que as gerações, né, futuras estão primando para esse lado aí da palavra de Deus. Ele é empresário de sucesso, pai, avô, um vovô coruja, viu, gente? Esse mentor dos pregadores, cantores, empreendedores. Começou muito cedo a sua carreira, a sua missão. E eu tenho a honra, o privilégio aqui de receber no Marinho Podcast ele, Jairinho. Meu amigo Jairinho, paz do Senhor, seja bem-vindo aqui. Aqui a casa é sua, viu, Jairinho? A paz do Senhor, muito obrigado, meu amigo Silas Marinho. É um prazer muito grande, uma honra para mim estar aqui nesse bate-papo, né, Silas? Que bom, que com bom. você. Gente. É uma alegria imensa, viu? Conhecer aqui todos os seus colaboradores. Muito obrigado. Amém. Jairinho, você, assim, a gente tinha muita vontade, até falei com a minha equipe, ver uma data aí, porque eu quero convidar o Jairinho, que ele faz parte da minha história, né, como radialista, a história da Rádio Paz FM, eu sempre comento, e se tem algo que nós temos é gratidão. E o Jairinho acreditou no projeto, né, da Rádio Paz FM, que hoje é um sucesso nacional e internacional. Verdade. Mas eu me lembro no início de tudo, quando se iniciou há 19 anos atrás, né? Esse ano faz 19 anos. Em novembro vamos completar 19 anos. Que bênção. Pastor Eliseu Lima falou, vamos inaugurar a rádio, mas a gente não tem a grade musical. Meu Deus, e agora? Aí nós lembramos de quem? Jairinho, Livraria Jerusalém. E como a rádio é lá no centro... Lembro como hoje. Na Avenida Anhanguera, bem pertinho de você ali, né, uma das suas lojas. Sim. Aí o pastor Eliseu falou, vamos lá comigo, Silas? Aí nós fomos. Vocês foram caminhando, né? Pertinho. A pé. Lembro. E trouxemos 2 caixas lotadas de CDs, lançamento. Você falou assim, escolhe o que quiser. Lançamento. Ficamos lá uma manhã toda escolhendo. E foi aí que iniciou a nossa grade musical da Rádio Paz FM, porque na época não tinha o digital. Interessante que precisava do CD mesmo, precisava, né? Se não tivesse, não... E estava tudo pronto para inaugurar. Mas não tinha os CDs. O bispo já marcou a data da inauguração e a gente precisava... Fizemos toda a plástica da rádio, mas e a música? Tinha algumas músicas lá que estavam no experimental. Mas aí você falou, não, vamos entrar aí, vamos organizar. E deu certo. Que bênção. E de lá pra cá eu tenho visto assim a mão poderosa de Deus. Então, que bênção. Jairinho, você faz parte da minha história. Bom, obrigado. Me fala um pouco sobre você, porque hoje é muito conhecido, né? Quem não conhece o Jairinho das Livrarias Jerusalém? É uma bênção. De onde é o Jairinho? Me fala um pouco, quem é o Jairinho? Veja bem, Silas, eu sou aqui do estado de Goiás mesmo, né? Interiorano. Região norte do estado. Eu sou natural de Porongatu, Goiás. Ali na divisinha do estado do Tocantins, né? Naquela época ainda não existia o estado do Tocantins, era tudo Goiás. Nós chamávamos aquela região de Médio Norte Goiano, né? Que hoje já é extremo norte. Eu nasci em Porongatu, meus pais já moravam em Formoso, Goiás, que é uma cidade pertinho ali, indo para Minasul. Meu pai pastor, presidente ali daquele campo de Formoso, fundador, e minha mãe professora. Então nasci em Porongatu, mas fui criado em Formoso. E graças a Deus sempre nesse ambiente de igreja, de pastores, de cantores. Então, você tem um irmão também pastor, meu né? irmão deu sequência ao ministério do meu pai. Sim. Inclusive continua sendo pastor lá em Formoso, pastor Deusdete Filho. Então você é irmão do pastor Deusdete. Exatamente. Filho. Sou filho do pastor Deusdete Rocha.
O pai? E o pai e irmão. O filho assumiu, irmão dele. Deusdete Filho. A gente tem esse legado aí, Silas, que nos honra, né? Eu me sinto honrado pertencer a essa família, vários tios, pastores, pastor Antônio Martins lá de saudoso, né? De Minaçu, meu tio, pastor Moisés Martins da Rocha, que era lá de Gurupi também. Que o filho dele agora... É pastor aqui, na região aqui de Goiás. Depois de Goiás Velho ali, né? Moisés Filho também. Então, esse legado aí, que a gente veio dessa família... Então, esse ambiente... exatamente. Na qual você foi inserido e que continuou trazendo o legado do seu pai. Verdade. E todos esses homens de Deus, meu pai, tia Antônio, de Moisés, são oriundos ali da região de Porongatu, onde eu nasci. E deixaram um legado grande. E eu hoje estou colhendo, né? Isso, né? Esse benefício que eu vejo na minha vida... vários benefícios que eu colho até hoje, né? Esse legado desses homens, do meu pai, da minha mãe, minha mãe foi uma professora ali em Formoso, aposentada hoje, está morando lá ainda. Meu pai já dorme com o Senhor, né? Mas vejo tudo isso à mão de Deus. E aonde eu estou aqui hoje, né? Semeando a palavra de Deus, distribuindo com muito amor e carinho, eu vejo essas raízes minhas que veio lá de trás e contribuiu para onde eu estou aqui hoje, Silas. Então vai muito além do mundo empresarial, do meio empresarial, que é muito importante, né? O mundo dos negócios, que o senhor leva muito a sério, eu percebo que o senhor leva muito a sério. Com certeza. Mas tem algo muito maior que é o propósito, né? De continuar aquilo que eles plantaram, né? Essa semente que eles plantaram. E hoje dando frutos e gerando outros frutos mais, né? Com certeza, isso aí eu não tenho dúvida disso, né? Então isso nos dá mais força, né? Nos dá assim, mais vontade de continuar esse trabalho, que agora em fevereiro faz 30 anos. 30 anos? Da Livraria Jerusalém. Meu Deus, então me conta como é que começou, de quem foi a ideia, como surgiu a Livraria Jerusalém? Veja bem. Aqui em Goiânia mesmo? Aqui em Goiânia. Sim. Ela começou ali na Rua 8, lá onde você foi, mas Rua o pastor Eliseu ali, quando você foi lá, a livraria já tinha uns 11 anos, 12 anos, mais ou menos, né? Começamos, eu e minha esposa, inicialmente eu era bancário, né? Eu vim para Goiânia trabalhar em um banco, uma instituição bancária. Sim. Solteiro ainda, né? Jovem, vim para estudar. Meu pai muito preocupado com o futuro. Não, meu filho, vai para Goiânia que você estuda. E logo consegui um trabalho também no banco, solteiro. Fui congregar ali na igreja de Vila Nova, pastor Jorge Branco no início, que eu fui morar no setor Vila Nova, né? E trabalhando solteiro e logo uns 2 anos depois já conheci minha esposa, comecei a namorar, né? Inclusive quero mandar um abraço aqui para minha esposa Voni. Voni é uma benção. É meu tudo, né? Primeiro Deus. E a Voni começou ali junto comigo e tá junto até hoje, né? Graças a Deus. Que maravilha. E esse banco, logo o primeiro banco que eu trabalhei, ele veio à falência, né? Aquela época que tinha muitos bancos, né? Hoje quase não tem banco, época da né? Caixé. O banco chamava Agrobanco. Os mais antigos aí vai lembrar desse banco, né? Interessante. E aí o banco veio à falência, mas outros bancos compraram as agências que trabalhava. E aí eu já passei imediatamente para outro banco, que era o Agrobanco não, agora é o Banorte. Foi quando eu casei, eu estava nesse outro banco. Trabalhei mais 8 anos lá no Banorte e o banco veio à falência também. Aquela fusão de bancos. Aí quando eu vi que na vida secular, nessa questão de trabalhar para outras pessoas, não estava fácil, né? Devido à conjuntura do país. Conversei com a minha esposa, meus filhos pequenos ainda, né? Nós temos 2 filhos, Jairo Júnior e a Débora. Sim. O Jairo Júnior nasceu em 91. E a Débora nasceu em 92. O Jairo hoje é um engenheiro, né? Engenheiro, exerce a profissão muito bem sucedido, né? A Débora casou com Eliel, que também nos ajuda no negócio. São empreendedores de mão cheia, né? Tomando conta ali da Jerusalém, da 24 de outubro, né?
Graças a Deus, Deus nos deu a honra de ter filhos abençoados, nora, genro, netos. Família, né? Graças a Deus, Silas, graças a Deus. E aí conversei com a Voni, como eu já identificava com esse ramo, né, onde eu fui criado, esse ambiente de Bíblia, de disco, né? Na verdade, disco. era o vinil, né? E fita cassete. E fita cassete Olha também. aí, gente. Meu pai sempre nas congregações levava o som e aqueles discão e fita para playback. E eu ali junto, menininho, garotinho, e ajudando o papai, né? Eu falei com a minha esposa, vamos trabalhar nesse ramo, né? Vamos abrir um negócio. Vamos abrir um negócio. Olha aí. E o negócio que eu vejo é a livraria evangélica. Olha. Livraria evangélica. E minha esposa já tinha trabalhado em livraria evangélica no passado. Então tinha uma certa experiência. Já tinha uma certa experiência até com a família dela mesmo, que já teve livraria. E aí juntou o útil ao agradável, né? E apareceu a oportunidade da gente comprar essa livraria ali na Rua 8, que ela já estava começada, mas, no entanto, ela estava falida, na verdade. Sim. Quem começou não deu prosseguimento, não deu certo. E o capital pouco, porque eu peguei a rescisão do banco. Você tem ideia, eu saí do banco em dezembro, do último banco, e em fevereiro eu já estava sendo proprietário da Livraria Jerusalém. Pela fé, hein? Pela fé. Fiquei só 2 meses desempregado, digamos assim. Que coisa linda, hein? Mas é tudo projeto de Deus, né, Silas? Eu vejo isso mesmo. Projeto de Deus. Olha, Jairinho, você comentando sobre a questão da esposa, aí eu vejo a bênção de Deus, porque começa em casa. Verdade. Quando um negócio tem essa bênção de Deus e você entende isso e coloca na família como prioridade, né? Ou seja, nós vamos servir juntos. E por isso deu certo. Mas me fala um pouco, na época começou a vender livros, LPs, que era o vinil, né? Fita cassete. Peguei tudo isso. Como é que funcionava na época? Comprava direto das gravadoras? Como é que funcionava? Porque hoje é totalmente diferente, né? Hoje é o mundo digital. Mas vamos entender um pouco, para quem está assistindo e tem curiosidade de saber como é que funcionava. Só tinha que ir em São Paulo para comprar? Era tudo diferente. Era. Pensa numa dificuldade, principalmente que eu estava começando, né? Sim. No começo eu não tinha crédito, ninguém me conhecia, né? E hoje não. Tinha que negociar, né? Hoje você tem o WhatsApp, hoje você tem aí as redes sociais, as pessoas te conhecem, né, para divulgar. Então, nós pegamos a loja sem material, sem o produto, e meu capital muito pouco para começar. Nós não tínhamos funcionário, aí eu e a Voni não podíamos contratar ninguém porque o capital era pouco, a venda também era baixa, né? E fomos nós dois para dentro. E eu quero dar um testemunho aqui do início, que foi uma luta que nós passamos. Logo no primeiro ano, eu não tinha funcionário. E até me emociono de falar, a Voni adoeceu no início. Não foi fácil, Silas. Não foi fácil. Ela teve um problema renal. Eu não tinha funcionário. Eu tinha que baixar as portas para poder levar ela para o médico. Fechava as portas, não tinha funcionário, não tinha condições de ter um funcionário, fechava as portas. Exatamente. Para conseguir levá-la no hospital. O problema dela foi tão sério que ela teve que extrair o rim. Hoje ela tem só um rim. A Voni só tem um rim? Só tem um rim, mas Deus abençoou de uma forma que o rim dela funciona normalmente. Foi logo no primeiro ano, não tinha plano de saúde. Jairinho, eu não sabia disso. Foi uma luta travada, mas Deus nos deu graça. Meu Deus. Vencemos essa luta. E foi nessa luta que Deus, testemunho forte, hein? Que Deus nos mandou a primeira funcionária. Sim. Eu orei a Deus, falei, Deus, eu preciso de uma pessoa porque eu tenho que acompanhar minha esposa. E Deus deu. Lembro até hoje, a Cláudia morava aqui no Maísa, aqui perto de onde nós estamos. É mesmo? Maísa. A Cláudia foi a primeira funcionária. A primeira funcionária, e hoje mora nos Estados Unidos. Olha aí. Você ainda tem contato com ela? Sempre. Ela veio me visitar, tem uns 6 meses, ela jantou comigo lá em casa. Oh, meu Deus. Foi uma pessoa de Deus, muito bem relacionada, congregava no Ministério Fama.
ela trouxe muitos clientes. Foi enviada por Deus mesmo. Enviada por Deus. Trabalhou muitos anos, ela só saiu para ir para o exterior. Hoje ela casou, é abençoada. Que maravilha. A gente tem contato sempre, né? Considera ela como da família. E a Voni recuperou, graças a Deus. E de lá para cá, Silas, funcionários, né? Abrimos mais lojas. E eu queria dizer também como foi a dificuldade para mim comprar com os fornecedores que não acreditavam ainda na gente. Estava começando e capital pouco, então fui orar a Deus, pedir direção e muito trabalho, né? Mas nisso as nossas vendas foram crescendo. Pra você ter ideia, eu cheguei na Sociedade Bíblica do Brasil, Sim. que é o principal fornecedor de Bíblias, né? E queria um crédito, né? Queria que eles abrissem um crédito, mas como eu nunca tinha comprado a prazo com eles, eles negaram, né? Falaram, não podemos, aqui é só à vista. E meu capital não dava, porque eu tinha diversos produtos que eu precisava, né? E questionei, mostrei meu negócio para eles, né? Falou, não, mas aqui é à vista. Mas para você ter uma ideia, como Deus faz, Deus é maravilhoso. Teve uma feira em Goiânia, também, isso foi no segundo ano, eu acho, da minha loja, ou no primeiro. Uma feira que veio várias editoras fazer essa exposição. E a Sociedade Bíblica era carro-chefe, né? Carro-chefe, exatamente, era a âncora da feira. A âncora né? da feira. E eu cheguei conversando e Deus é tão bom. Quem foi tomar conta do stand lá da Sociedade Bíblica era o pastor Macionil, que era amigo meu de infância. Olha aí. Ele já era... Outro propósito de Deus para sua vida. Outro propósito de Deus. E eu cheguei nele e falei, ô, pastor Macionil, o senhor aqui, então, eu tô com a livraria e precisando de comprar, mas a Sociedade Bíblica tá querendo... não tá liberando para mim, eu queria que você intercedesse por mim. E Deus usou ele para me ajudar. Ele conversou com os diretores da Sociedade Bíblica e falou, não, o pastor Jairinho, na verdade eu não era pastor ainda, né? O Jairinho eu conheço, você pode abrir o crédito para ele. Conheço a família dele. Conheço a família, eu conheço ele desde criança, tem caráter, ele vai honrar os compromissos, né? E veja só, e a partir dali, Deus abriu as portas, a Sociedade Bíblica me vendeu a prazo, né? Eu enchi a minha loja de bíblias, né? De harpa cristã, de material lá da Sociedade Bíblica, que é o principal fornecedor. Até hoje continua sendo o principal fornecedor. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Macionil, que Deus usou abriu a porta para me abrir essa porta. Colocar no mercado. Silas, vendi esse material, honrei meus compromissos, como eu honro até hoje, né? E o meu crédito só crescendo e o meu faturamento também na mesma proporção, né? Então, assim, são testemunhos que, para servir para edificar vidas, né? Jairinho, eu percebo que você tem muita gratidão pelo início de tudo, né? Mas tem uma outra questão aqui que eu acho muito importante, que Deus também te usou como porta para muita gente. Deus te usou para abençoar muitas famílias, muitos cantores. Eu lembro que lá no início, porque os cantores, eles precisavam vender o seu material e também, porque nem todos os cantores tinham estrutura de gravadora. E quem dominava são as gravadoras de São Paulo, as grandes, né? Curitiba, Paraná, Rio de Janeiro. Então eles dominavam. E é lógico, você representava as gravadoras, então você tinha esse know-how. Mas, e os nossos talentos aqui do estado de Goiás? Aí, eu lembro direitinho, né, através da Rádio Paz, você teve um projeto de colocar o som e uma tarde de louvor e lançamentos. Autógrafos. Jairinho, aquele ali revolucionou o mercado gospel. Quem é da época sabe do que eu estou falando. Revolucionou e deu oportunidade para os nossos talentos terem visibilidade. Eu lembro direitinho, levou lá Antônia Gomes, Tângela, Delino Marçal. Delino Marçal, né? Lançou. Ninguém conhecia. Lançou lá. E eu lembro direitinho com violão. E, enfim. Então, são tantos os talentos que passaram. Mas tudo isso porque você teve a porta aberta, teve alguém que abriu a porta e aprendeu
que o segredo é semear. Verdade. E verdade. como é que foi isso na sua vida e como é que você se sente como essa extensão para esses talentos? Que Silas, hoje são consolidados, né? consolidado. Eu vejo o começo aí de vários cantores que a maioria são meus amigos, né? Graças a Deus por isso. Mas eu louvo a Deus me ter dado essa oportunidade de contribuir com o ministério, né? Com a profissão, com esses cantores que hoje são sucesso, né? É. Louvo a Deus, sempre tem contato com eles, a maioria deles, né? E vejo também, assim, a gratidão deles com a minha vida, né? Eu fico feliz e grato a Deus por tudo isso que tem acontecido, né? Muitos deles chegavam ali começando, né? Sem perspectiva, porque hoje tá fácil, né? Se você tem visibilidade hoje na rede social, você tem tudo hoje na mão, tá né? muito mais fácil. Muito mais. Hoje o muito acesso é mais fácil. Muito mais Gravar fácil. hoje é mais fácil. Aquele tempo não, Silas. Aquele não. tempo Tinha gente que precisava desses canais. Por exemplo, eu tinha a minha loja, que tinha um público de consumidor grande, né? Então eles dependiam disso, né? Porque eles tinham as agendas, eles vendiam ali quando eles estavam na igreja. Mas vendia ali 10 CD, 5 CD, então não era o suficiente para eles. E eu lembro que continuar. Na livraria o senhor colocava junto com os cantores famosos. A nível nacional. A nível nacional. Tinha aquele painel, né, Silas? Você lembra, né? Eu lembro direitinho que eu ia na livraria, às vezes fazer os flashes da rádio, né? A parceria que o senhor é um patrocinador da Rádio Paz desde o início, e a gente ia lá, de repente, os painéis dos famosos de um lado e eu sou sempre abrindo espaço para os talentos goianos do outro, colocando junto. Exatamente. Isso que as outras livrarias não faziam, o senhor fez. E isso não lhe custou nada, muito pelo contrário, né? Foi abençoar e fui promover, abençoado, né? Fui abençoado. Porque quando a gente planta, a gente colhe, né? E os cantores goianos, cantores aqui regionais, vieram crescendo numa proporção muito grande, né? E também temos o fator Rádio Paz, né? De 19, 20 anos para cá, também ajudou muito a divulgar. Divulgava na rádio, e tinha na livraria Jerusalém. Para vender. Então a rádio divulgava e a livraria vendia. Você tem uma ideia, Silas? Muitas gravadoras grandes, que eu também tinha bom relacionamento, MK, Central Gospel, o da Mara Lima também, Louvor Eterno, né? O pessoal da MK, quando foi na Rádio Paz, que a direção da MK, né, quando nós entrevistamos, na época, citou seu nome lá, que era o carro-chefe aqui do estado de Goiás. Que coisa, hein? Muito bom relacionamento. MK, Som Livre, e a MK, né? Som Livre. A Som Livre era secular, aí depois entrou no gospel, né? Contratou Daniel e Samuel. Exatamente. Né? Tângela também fez parte. Sim. Né? A Sony Music também depois. Sony Music, exatamente. Então, pra você ter ideia, as gravadoras, com esse relacionamento que eu vendia muito CD deles, quando ia lançar, muitos cantores não sabem disso, mas eu vou te revelar aqui, muitas, a MK mesmo, né, a Som Livre, que o representante lá, o Maurício, não sei se você conheceu, me ligava o Maurício é um amigo nosso, para perguntar do cantor. E esse cantor, Jairinho, o que você acha? Aí eu falava, muitas vezes, o cantor é bom, tem futuro, pode investir. E aí, você compra aí 1000 CDs, você tem coragem? Você tem coragem de comprar? Antes. Eu falei, pode lançar o cantor que eu compro 1000 CD. Olha aí. Então, assim, muitos cantores não sabem né? disso, mas eles me ligavam. Negociação. Se ele falasse, se o Jairinho tá comprando 1000 CD desse cantor, eu vou cantor, contratar. Então pode contratar, vamos contratar, Meu Deus. que tem futuro. A Tângela, por exemplo, foi contratada pela Sony, que o Maurício saiu da Som Livre e foi contratado pela Sony. Pela Sony, tomar, mesmo. Né, na Sony Music. E a Tângela foi uma das primeiras a ser contratada Exatamente. pela Sony. Então tem a sua mão aí, Jair. Esse CD dela. Eles sabem disso? Alguns sabem, né? Que a gente às vezes confidencia, né? Mas outros não sabem. Mas MK, por exemplo, meu relacionamento com a MK era um relacionamento muito bonito, muito bom. A gente comprava muito material. Tinha um diretor lá que era o Carlos, que era um amigão, vinha sempre aqui na minha casa, vinha na minha loja. Então eles tinham em mim, aqui na região, um parâmetro, né, para lançarem os cantores. E aí, graças a Deus,
muitos, como eu te disse, não sabem, mas a gente contribuiu de certa forma para hoje estar aí, né? Divulgado a nível nacional. E eu louvo a Deus e sou grato a Deus ter me dado essa oportunidade de poder contribuir com esses cantores, né? Abençoado aí, graças a Deus por isso. Eu tenho um testemunho, não vou citar nomes, mas assim, esposo de uma cantora famosa, na época ele vendia CD na rua, e ele falou pra mim assim, eu tenho um sonho de comprar um Corolla, e Corolla era o carro, né, assim, um sonho, na época, pra quem não tinha condição, comprar um Corolla. Era o carro. E ele falou pra mim, eu vou comprar o Corolla. Deu tudo certo, porém eu preciso de uma entrada, que era 1000 CDs. Aí sabe o que essa pessoa falou pra mim? O Jairinho vai me comprar 1000 CDs. Só que não tinha falado com você. Foi pela fé. Foi pela fé. Foi na loja de carros, o nome passou, mas precisava de uma entrada, que era o valor de 1000 CDs. E ele falou, o Jairinho vai me comprar esse CD. Eu vou lá e ele vai me comprar. Falou com convicção, Jairinho. E também que te conhecia. Jairinho, isso de manhã, ele foi na rádio conversar, a gente tomando café ali. Quando foi à tarde, ele estava com a chave do Corolla me mostrando. Que belo. E você comprou esses CDs. Ou seja, é lógico que também faz parte do comércio, que você é um comerciante. Mas sabia do potencial, mas também acreditou, porque poderia... Não, eu vou te comprar 100, mas você acreditou. Ou seja, você foi porta. Que bênção, que bênção. E essa pessoa, né, assim, foi abençoado e a gente nem imagina hoje, né, as coisas mudaram. Fico feliz. Essa pessoa hoje está bem, hoje mora em condomínio. Fico feliz. Né, e cresceu muito, mas que teve a mão do Jairinho. Então, Jairinho... Que testemunho lindo, né, Silvio? É gratificante. E te vendo emocionar aqui, contando o início de tudo, isso vai fortalecer a fé de muita gente para não desistir, né? Verdade. Para não desistir. Não desistir jamais. Porque para ninguém é fácil. Primeiro não Deus, é fácil para ninguém. Primeiro Deus, né, Sila? Nós temos um Deus que muda as situações. Assim que mudou a minha, né? No início, com doença em família. Então, assim, acreditei primeiro em Deus, sempre continuo acreditando, e depois a força do trabalho, né? O trabalho, eu e minha esposa pegou ali, como se diz o ditado, de unha e dente, né? E continuamos até hoje. Você vê muitos, às vezes, vou começar aqui, depois eu ponho o administrador e põe na mão de terceiro, mas nós não, continuamos. Depois de 30 anos, eu estou lá agarrado, né? Agora mesmo vou para o estado do Tocantins fazer um evento lá em Gurupi, semana que vem. Jairinho, mas o povo quer ver você, quer ver a Vani, quer ver os seus filhos, né? O seu genro que se tornou um filho, verdade, né? Verdade. E vem aí veio os netos, enfim, a família. E até quem trabalha com você se parece com vocês. Acho que vai se identificando, né? Quantas vezes eu fui na livraria Jerusalém, Jairinho? Quantas vezes eu fui? E eu conversando ali com as pessoas, porque virou o point, né? Virou o point no encontro do povo de Deus. Muitos encontros. E conversando, você veio comprar? Não, hoje eu não vim comprar, hoje eu vim só pra conversar. Bater um papo. Bater papo. E é agradável. Olha que coisa. É agradável. E virou esse elo, esse lugar mesmo de amizade, de fé, enfim, de as pessoas compartilhando os testemunhos. Então isso... Vejo muito isso lá na livraria. Isso é o legado que vocês estão proporcionando. Eu vejo hoje chega pai de família, né? Que vai lá só para bater papo comigo e fala, eu vim com meu pai aqui de calça curta, era criança. Olha, né? aí, gente. E meu pai trazia eu sempre aqui para comprar a fita cassete, comprar o CD, né? O disco vinil. Sim. E hoje eu quero trazer meus filhos aqui. Então, assim, são 30 anos, vai passando né? de geração. A criança daquela época é pai de família hoje, é mãe de família, que né? coisa. E eu vejo a satisfação no olhar das pessoas. Então, a livraria deixa um legado. Isso é muito gratificante. Eu fico muito feliz com esses testemunhos, né, Silas? Que... Vai muito além de um comércio, né? Vai muito além de negócio, né? Sim, vai muito além. Com certeza, meu amigo. Jairinho, bom, veio um grande desafio, e eu sei que foi desafio também para os cantores.
para quem dependia do CD, vender CD, porque às vezes a igreja não tinha condições de convidar o cantor, principalmente o cantor que estava iniciando, de dar uma oferta, enfim, mas pegava os CDs para vender. Acontecia muito isso, né? Pegar CD, enfim, o material, né? O que acontece? Com a chegada do digital, e muitos deles ficaram assim, o que eu vou fazer agora? E para a Livraria Jerusalém, que vendeu muito, que vendia muito, era o carro-chefe, CD, né? Era o carro-chefe. O CD, né? De pegar o material, CD físico, né? E foi muito rápido. Veio o digital. Instantâneo. Como é que a Livraria Jerusalém conseguiu se posicionar e também conseguir manter no mercado? Um desafio. Um desafio que nos deixou muito preocupados. Se reinventar, teve que se reinventar. Porque eu estava com estoque altíssimo, né? Tinha muito? Muito. Porque, como você disse, foi muito rápido. Foi muito rápido, né? O digital chegou. Como eu comprava milhares de CD de várias gravadoras, o estoque é alto. E nos deixou preocupado em pensar em estratégia. É aí que a gente vê, a gente tem que se reinventar, né? Reinventar. Rapidamente fizemos grandes promoções, né? Grandes promoções. E esses eventos que eu faço no norte do país, Tocantins, no próprio interior de Goiás, me ajudou, porque no interior demorou um pouquinho mais, né? As pessoas ainda continuam consumindo um pouco o CD. Na capital, parou. Foi mais rápido. Mas no interior ainda tinha um sonzinho. São mais tradicionais, pessoas de mais idades, né? Então fui fazendo essas feiras, fui dando consignado para alguns amigos levarem para regiões, até em outros estados da região norte e nordeste. E graças a Deus consegui vender, consegui baixar praticamente, não digo zerar o estoque. Por que eu fiz essa pergunta? Porque muitas livrarias quebraram. Sim. E como é que a Livraria Jerusalém conseguiu se manter? Então foi se reinventando. Porque o CD chegou a uma época que representava mais de 50% do meu faturamento. Sim. Eu trabalho com bíblias, com livros. Sempre trabalhou, né? Artigo de presente. Mas o CD, no auge do CD, né? digamos assim, 60% do meu faturamento. A Livraria Jerusalém... E o CD também... de forma estratégica, ele fazia a pessoa ir na livraria. Por exemplo, as gravadoras lançavam e ninguém tinha acesso. Então só tinha na livraria. Não tinha sites, né? Não tinha site. Que hoje pede, né? Não tinha como comprar. Era só a livraria. Né, fazer pedido. Então, a pessoa tinha que ir na loja. Indo na loja, ou seja, dava movimento. Comprava o CD, comprava uma Bíblia, um presente, um artigo. Mas... parou o CD, de repente, e agora? Então, na época foi um grande desafio. Grande desafio, grande preocupação. Fui orar a Deus, pedir direção, né, para ele dar uma direção certa, correta, para que não pudesse fechar as portas, né? Que eu vi muitas livrarias, você é prova disso. Fecharam. O centro de Goiânia teve uma época que tinha mais de 10 livrarias. Fecharam. Hoje são poucas, né? Pouquíssima. E eu louvo a Deus tendo sustentado, né? Passar por esse desafio e fomos investir, Silas, em variedade de produtos, né? O CD, como se diz, morrendo. Então temos que colocar diversidade. Hoje tem púlpito lá que também é um dos carros-chefe, né? Você fala púlpito, né? Sim, o púlpito hoje... Eu vou nas igrejas e eles comentam, né? Porque eles gostam de falar sobre a livraria. Sim. Nossa, que a gente comprou lá na Livraria Jerusalém. Somos distribuidores. Então, aquela época não tinha púlpito. Era então direto. Hoje a livraria é distribuidor de púlpito. Distribuidor de púlpito. Púlpito de modernos, madeira. Modernos, e tem também esse inox, que hoje está usando muito, né? Lindo, esse com vidro eu vi. inox, aquele púlpito bem slim, imponente, que fala Hillsong, né? Tá usando muito. Nós somos distribuidor. Muito então, chique. assim como o púlpito nós colocamos, cálice. Ampliamos a questão de bíblias e livros e harpa cristã. E isso que você falou agora, principalmente depois da pandemia,
pegou muito essa questão do cálice lacrado, Sim. descartável, né? Então hoje nós somos distribuidores também de cálice, que é uma fatia grande do mercado. Aí que vem o relacionamento. A gente ora falando sobre negócio. Muitos quebram porque até que estava indo bem, mas não tem relacionamento. No caso, quando chega a escassez ou quando chega um projeto, uma porta se fecha. Você, através dos seus relacionamentos, através do seu relacionamento, através dos amigos que você conseguiu fazer ao longo do tempo, é que não deixou você quebrar, né? Porque tem as portas abertas nas igrejas, nos pastores, líderes, que eu vejo que eles estão com você até hoje. Relacionamento, você falou tudo, Silas. Primeiro Deus, né? E depois relacionamento. A gente prima para esse lado aí de ter bom relacionamento com vários ministérios, liderança de ministérios diversos, né? Porque a minha livraria atende todo o público, né? Eu congrego no campo de Campinas, né? Ali na sede, assim como você. Louva a Deus ali pelo nosso bispo aí, diz que tem aberto as portas, né? Graças a Deus por isso. Mas a livraria atende todos os ministérios e tem um relacionamento, participo de reunião de obreiro, de vários ministérios, de feiras, de cultos, né? A própria Sociedade Bíblica do Brasil faz vários eventos. Eu, inclusive, participo do diretório, eu sou, pela graça de Deus, vice-presidente do diretório da Sociedade Bíblica aqui na nossa região de Goiás. Que maravilha! Quero mandar um abraço aqui para o pastor Itamar Batista, ele é o nosso presidente hoje aqui na região e relaciono, isso nos ajuda a relacionar com esse pessoal, que nos abre as portas, nos faz convites, né? E divulga também a nossa livraria nas igrejas. Então, assim, isso é uma chave, né? É importantíssimo você manter esse relacionamento. Eu vejo que muitos fecharam as portas porque se fecharam, né? Não se relacionou com obreiros, com pastores, com membros, e eu continuo nesse relacionando, né? Eu, minha esposa, minha família, isso tudo tem contribuído para o nosso crescimento e a firmeza nesse mercado, né, Silas? A base sólida. Agora, falando da continuação da família, a esposa que te ajudou no início, continua te ajudando, enfim. Mas preparou também os filhos. Foi que desde pequeno ele já tem essa mentalidade, né, focado, e o sonho dele era ser engenheiro, conseguiu, e hoje é um sucesso na área dele. Graças a Deus. Filha casou com um camarada que nasceu para vendas. Eu olho para ele, eu vejo você, acredita, Jair? O seu genro tem essa mesma pegada, né? Conseguiu passar para eles qual que é a ideia do negócio, que vai muito além do que fazer negócio, é servir o reino. E como é que está a livraria Jerusalém na mão deles também? Porque eles estão dirigindo, ou seja, são gestores também, né? Passando esse legado. Como é que funciona? Silas, eles estão hoje tomando conta, minha filha e meu genro, minha filha Débora e meu genro Eliel. Eu fiz uma separação e coloquei a loja da 24 de outubro de Campinas para eles administrarem, né? Uma loja consolidada, num ponto excelente, né? Depois de, acho que já quase 20 anos que nós temos aquela loja ali, eu lembro que você foi na inauguração, Fui lá na inauguração, né? Fiz parte da inauguração. Fizemos lá um coquetel muito top. Então... várias autoridades presentes. Exatamente, o Bispo Oídes estava presente, pastor Antônio de Jesus, em saudosa memória. Sim. Então, assim, foi uma bênção. Então, consolidamos a loja ali da 24 de outubro e passamos para ele, né? Administrar, o Eliel e minha filha Débora. E tá um sucesso, e eles estão indo muito bem, a loja tá linda, reformaram a loja, trocaram fachada, os móveis internos e faturamento, graças a Deus, indo bem. Então eu vejo assim, tudo é a mão de Deus, né? Preparou meu genro para casar com minha filha e dando seguimento a tudo isso que a gente ajudou
né, a fundar, eu e minha esposa, e eles com muito carinho, com muito amor. A gente sabe que no futuro são eles, né, Silas? No futuro eles vão dar continuidade a esse legado, né? A esse legado. E meu filho não é muito do comércio, mas é uma pessoa dos números, né? Engenheiro, e exerce. Ele sempre. Eu falo, meu filho, no futuro eu quero você aqui também, mais perto do negócio, nem que seja sua esposa, que a minha nora Vanessa, que é professora da rede estadual. Sim. E falei, vai vindo mais me visitar. Ele até passou quero vocês tempo aqui. No financeiro, ele me ajudou um tempo, né? Até falei. Esforcei com ele para ele tomar pé da situação. E a gente não sabe o dia da manhã, né, Silas? Eu quero que a Jerusalém continue por muitos e muitos anos, né? E vai continuar. Continua na família, né? O amor que a gente tem, né? A gente quer que continue na família. Eu vi lá na Almadego e aí eu tive a seguinte percepção, né, na Almadego. Vendo jovens, adolescentes, jovens, tirando selfie lá na porta da livraria. Olha tipo que assim, lindo. Usando o fundo da livraria como um portfólio, né? Mostrando para os amigos. Enfim, às vezes pegando um livro e tirando selfie. Lindo essa isso. nova geração. Então, você é o raiz e conseguiu passar essa base sólida para os filhos, para o genro. E eles, com essa pegada moderna, conseguiu agregar também essa juventude, né? Essa cultura de ler um bom livro. Porque hoje não está fácil ler um livro com qualidade. E vocês têm essa percepção, né? Verdade. Há uma responsabilidade, né, Jairinho, de estar colocando para essa nova geração, essa cultura mesmo de ler. Eu lembro direitinho que eu comecei a ler e minha esposa não gostava muito de ler. Minha esposa. E, de repente, a Voni, né, a gente visitando a livraria Jerusalém, a Voni, mostrando para ela começou com a Bíblia, né? Uma Bíblia mais... Bíblia comentadas, né? De estudo. E a minha esposa, né? Ela ficou curiosa, adquiriu a Bíblia. Olha aí, né? Depois eu fui vendo, ao longo do tempo, minha esposa indo lá na livraria Jerusalém comprar livros. Olha aí, que Hoje ela tem o cantinho dela dos livros. Leitura, né? A leitura. O tanto que isso é importante, mas precisou de alguém que tem experiência e que tem esse cuidado, como a Avoni, né, de apresentar, de vocês lá, de apresentar, não simplesmente um produto para vender, mas de algo que vem agregar. Então essa geração precisa visitar mais livrarias, não precisa? É verdade. E como você disse, lá na Almadego, você vê jovens. Eu vi jovens lá. Então isso é bonito, né, Silas? Bonito. Porque você vê um jovem hoje para estar servindo a Deus, comprar um livro ali, lendo a palavra de Deus. É crescimento. É crescimento, porque muitos estão aí nas drogas, né? Muitos estão aí na prostituição, não quer saber de Deus. E quando você vê um jovem, né, dentro de uma livraria evangélica, que tem produtos ali que vai transformar a vida, que vai edificar a vida, isso eu até me emociono, acho lindo ver que as gerações, né, futuras estão primando para esse lado aí da palavra de Deus. E a Jerusalém, livraria evangélica, livraria cristã, ela vê que ela está contribuindo para isso. Está cumprindo o chamado, a missão mesmo. Eu fico assim, realmente muito grato a Deus por me dar essa oportunidade de contribuir com esse crescimento, né? Crianças, porque ali nós temos um departamento na Jerusalém, Kids, né? Infantil. E é bem estratégico, né? Estratégico, separadinho, as crianças chegam lá e pega ali tem uma decoração para elas, né? Apropriada para isso, né? É o mundo delas, então, né? Veja bem, Silas, a criança já cresce nesse ambiente, e aí vem o adolescente também, e vem o jovem, e muitos hoje já são pai de famílias também. Então, eu louvo a Deus por ter me dado esse privilégio de trabalhar, né, nesse ramo, nesse ministério, né, que é uma missão que Deus nos deu e estamos cumprindo, né, até hoje, depois de 30 anos, né, e vamos continuar com a graça de Deus, se Deus quiser, por muitos e muitos anos, né, Silas? Jairinho, que honra estar batendo esse papo e crescendo aqui, que a gente cresce com um convidado como esse, viu, gente? A gente cresce com alguém como o Jairinho, que não é só, é lógico que ele é muito conhecedor do mundo dos negócios. Hoje ele é um mentor, né?
Ele dá mentoria, viu, gente? Você conversar com ele, você aprende. É bondade. Mas vai muito além disso, né? Que ele tem um coração gigante, sabe servir, né? E eu tenho certeza absoluta que está colhendo, a sua família está colhendo e vai colher muito mais. Amém. Jairinho, deixa a sua palavra a essa pessoa que também tem um sonho de encontrar algo para a sua vida, um propósito de vida. Porque eu vejo hoje você, né, com 30 anos nesse meio, está realizado. E a gente vê isso no olhar, né, na sua satisfação, né, de estar passando para os seus filhos, passando para os netos, aquilo que você aprendeu com seus pais, né, com a sua história. Qual a palavra que o senhor deixa para essa pessoa, principalmente esse jovem que contou a sua história aqui, né, que o senhor era bancário, mas tinha no coração um desejo de fazer algo, de transbordar. E a porta se fechou lá, como bancário. O banco quebrou. Mas Dois bancos. O banco faliu, mas o senhor continuou de pé. Graças a Deus. Deixa uma palavra para alguém que, de repente, está precisando de um norte, precisando também de uma direção. Verdade. E está sem direção. Por favor, fique à vontade. Olha para essa câmera aqui, ó. Essa câmera aqui, né, Silas? Silas, acreditar primeiro em Deus, né, e no seu potencial. Você que tem Deus na direção, né, sempre não desvie para a direita nem para a esquerda, que Ele vai fazer mudar situações. Muitas vezes a pessoa olha para a circunstância da vida, não vou conseguir, está muito difícil, as coisas não estão fluindo, né? Dificuldade na família, de relacionamento, no emprego. Mas acredite, assim como eu tive as dificuldades, que não foram poucas, né? Mas acreditei sempre que num Deus que muda situações, né? Eu vim de um lar evangélico, com uma estrutura boa, graças a Deus, mas não é só por isso você me vê hoje realizado, graças a Deus, mas tive lutas, tive dificuldade, assim como eu contei aqui, né? Mas nunca deixei de acreditar. Eu creio que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela muda situações. Eu tenho um testemunho, Silas, de uma criança de situação de rua, com a família, ali no centro de Goiânia, né? Eu peguei, passaram lá na minha loja com aqueles carrinhos carregando papelão, os pais. Sim. E uma criança pequena ali, eu senti no coração de doar uma Bíblia ilustrada para essa criança, meu Deus, né? E os pais todo dia passavam ali, paravam num sinaleiro, uma criança assim dos seus 7, 8 anos, já grandinha, né? E a criança sentava no meio-fio, onde o pai estava em situação de pedinte, Meu Deus, lendo a Bíblia ali, olhando as ilustrações, e as pessoas passando ali, achava lindo aquela cena, né? Olha a criança, a Bíblia lá escrita, Bíblia Sagrada, e todo dia, e você ter uma televisão de grande circulação aqui da cidade, passou, viu e filmou essa criança lendo a Bíblia e os pais pedindo ali no sinaleiro. Silas, através daquela cena que correu ali na televisão, muitas pessoas aproximaram daquela família. Pra você ter ideia, a vida daquela família mudou a partir disso. Meu Deus. Donos de supermercado chegou ali, ofereceu um ano de supermercado. Meu Dono pai. de escola, Silas, deu bolsa para aquela criança, que ela pôde estudar gratuitamente. Meu Várias Deus. igrejas levaram cesta básica. Então, assim, o que eu digo, o fato de você estar com a Bíblia Sagrada, você vê, a Bíblia Sagrada na mão daquela criança mudou a história daquela família. Então, por isso que eu falo, a Bíblia é abençoado, é Deus que abençoa. É a palavra então, de Deus. assim, acredite e não deixe de ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que transforma, né? Eu tenho esse testemunho, já falei em alguns lugares onde eu vou, para edificar vidas, né? Então, o que eu tenho para falar para você que está me ouvindo, que está me vendo, né? Que não deixe a palavra de Deus
tenha sempre consigo e medite na palavra de Deus. Assim como ela transformou a minha vida, né? Transformou a vida daquela criança, daquela família, vai transformar a sua vida. Acredite que o nosso Deus é maior e Ele vai continuar abençoando você e todos nós. Que presente que nós recebemos aqui, hein? Que presente neste dia especial aqui com o pastor Jairinho, esposo da Voni, uma pessoa extraordinária. Jairinho, obrigado pela sua visita. Faça isso mais vezes. Queremos vocês aqui mais vezes, porque tem muito a oferecer. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Eu sei que esse vídeo aqui vai eternizar, né? Com certeza. Esse vídeo vai eternizar. Com certeza. Eu tinha muita vontade de trazê-lo aqui. Hoje eu consegui. Estou realizando o sonho. Eu que agradeço. Eu que estou realizando o meu sonho. Eu sou grato a Deus pela Amém. sua vida, né? Pelo convite, a sua equipe, né? Maravilhosa. Então, assim, me senti honrado mesmo, Silas. Falei hoje cedo para a Voni, aliás, já tinha falado antes que eu viria aqui, né? E ela também ficou maravilhada, né? Mandou um abraço. E estou aqui, assim, muito feliz, né? Tenho certeza que esse trabalho aqui vai edificar vidas, né? E louvo a Deus pela sua vida, Amém. pela vida da sua equipe. Brigadão mesmo, Silas, Obrigado, de coração. gente. Obrigado. Que Deus abençoe. Amém. Falamos com ele, pastor Jairinho, essa figura emblemática do meio gospel, dos negócios, mas que vai muito além de negócios. Ele falou aqui de uma vida totalmente transbordante em Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Obrigado, equipe. Deus abençoe. Amém.